Meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube, nós estamos juntos misturados, tanto no Facebook quanto no YouTube. E chegou o momento de nós compartilharmos esta palavra, dividir este pão entre a família de Cristo, né, e a sua igreja. Meus amados, chegou o momento de nós se reunir numa sala espiritual. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual. Não é 4 paredes com teto estendido em cima, mas sim uma sala como esta, como aqui eu sou um ponto, aí onde você está é outro ponto. E juntos nós vamos formando essa igreja, né, virtualmente, porque a igreja de Cristo hoje ela não tem fronteira. Aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, assim diz a palavra, estamos em comunhão com ele. Amém, meus amados? Vou pedir para você compartilhar este vídeo em suas redes sociais, para que outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, ela venha ouvir esta palavra, uma palavra sem mistura e sem arrodeio, uma palavra que faz-nos crescer, nos fortalece e nos mostra aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Amém? O título, como sempre, né? Todas as nossas palestras, as nossas ministrações, nós temos um tema. E o tema dessa noite é a nova ordem mundial. Talvez até você que me segue há um tempo a mais, me segue não, você segue a palavra de Cristo, né? Um tempo a mais, você já tenha visto eu pregar sobre isso, sobre esse tema, não é? Então, um tema muito bacana, que nos esclarece, nos deixa bastante esclarecido. Então, meus amados, o tema é esse, a nova ordem mundial, né? E eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, para que você acompanhe junto comigo. Sejam todos bem-vindos, assente, se aconchegue no seu sofá e vamos saciar nesta palavra. Se eu deixar logo um recadinho aqui, um aviso, né, muito importante, eu acho muito importante. Talvez quarta-feira eu vou me esforçar para isso. Quarta-feira eu quero fazer um estudo aqui para nós encontrar. É que sabe que a gente que é participando dessa nova aliança, né, da graça de Cristo, nós somos um pouco curiosos. Então, me deu um pouco de curiosidade. Sabe aquelas histórias lá que o galo cantou 3 vezes, que Pedro traiu, né? Depois que o galo cantou 3 vezes, Pedro traiu, negou Jesus, não é verdade? Então, me bateu uma curiosidade de saber o nome desse galo, porque nós temos tanta raça de galo por aí, né? Nós temos o galo garnizé, tem esse galo, galo garnizé, galo carijó, e me deu a curiosidade, 2 curiosidades, me deu essa curiosidade de saber o nome do galo e a hora que ele cantou, qual foi a hora exata, né, que ele cantou, porque na minha terra, lá em Escorrega, lá vai o galo canta de dia, canta de noite. É verdade que de noite ele costuma cantar mais, mas de dia o galo também canta. Então me deu a curiosidade de descobrir isso aí, e vocês vão ficar pasmos do que eu descobri, né? Então eu quero fazer um estudo, ver se dá tempo, que eu ando muito ocupado, muita coisa para cuidar, e eu sozinho não tenho quem me ajude. E de quarta-feira eu falar para vocês aqui, eu mostrar para vocês aqui o nome do galo e a hora que ele cantou. Amém? Vocês me ajudam, vão me acompanhar, convide os seus pastores que têm pregado sobre isso para você, dizendo que o galo, Pedro negou Jesus a partir da 3ª vez que o galo cantou. Então, convide seu pastor, seu professor da escola dominical,
para conhecer o nome desse galo e ver a hora exata que ele cantou. Amém? Bem, vamos para o nosso estudo aqui, que eu não quero me demorar, que hoje é uma noite, né? Vocês sabem, né? Temos Palmeiras. Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo do 1 ao 6. Acompanhe junto comigo, abra a sua Bíblia aí. Acompanhe junto comigo. No capítulo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vinda, meus amados, eu preciso que você preste muita atenção. Abra muito o seu entendimento. Esta palavra, este livro, esta carta, ela foi escrita no ano de 52 da década cristã, do ano cristão, da era cristã. 52. Então isso aqui não é um jornal que foi imprimido nesta madrugada. Não é um jornal de William Bones. Não é. Isso aqui não é mais um livro de receita da Ana Maria Braga. Mas isso aqui, apesar de chamarem isso aqui, apesar disso aqui não ser um jornal imprimido nesta manhã, apesar disso aqui não ser um livro da Ana Maria Braga, um livro de receita da Ana Maria Braga, mas este livro se chama Bíblia Sagrada. Isso aqui foi mais torcido do que aquele jornal. Quem mora aqui em São Paulo, você deve se lembrar de um jornal que chamava, como é que chama? Notícias Populares. Um jornal que você torcia ele e saía sangue. É igual essa Bíblia aqui. Essa Bíblia que o povo chama de Bíblia Sagrada. Isso foi tão torcida que só faltou sair sangue. E tão torcida que isso aqui foi. E procurando distorcer ela, né? Procurando distorcer, foi aonde eu achei o nome do galo e a hora que ele cantou. Amém? Então vamos para o nosso estudo de hoje. Isso do galo é quarta-feira. Tomara que eu tenha tempo de fazer esse estudo, porque eu tenho que escrever. É um estudo que eu tenho que escrever, né? Porque eu tenho que apelar para as histórias. Então, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, o que nós entendemos aqui, Paulo, e para quem Paulo estava escrevendo isso aqui, estava pregando, então eles esperavam, ainda em vida, ter essa reunião com Ele, né? Esse encontro com Ele, né? A nossa reunião com Ele, reunir com Ele, encontrar. Mas só que não foi, não deixaram ele alcançar isso aqui, né? Porque Jesus voltou, essa união se daria no ano 70, da volta de Jesus, né? E Paulo foi morto no ano 68. Então, ele não conseguiu essa reunião com Jesus. E acham, né? É bom lembrarmos disso. A nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovas da vossa mente, abra a sua mente, não vos demova da vossa mente com facilidade, né? Com qualquer conversinha, com qualquer tagalera que aparece por aí. Era o que Paulo estava falando, né? Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra. Vocês não se perturbem, não dê ouvido a estas pessoas. Paulo está recomendando aos Tessalonicenses. Quer por epístola, né? É o que nós estamos fazendo agora, estamos lendo isso aqui por epístola, né? Que epístola quer dizer carta, quer por carta, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se fosse nós. Paulo está querendo dizer para os Tessalonicenses, como que fosse nós que tivesse falado isto. E você vai ver. Procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, o dia do juízo.
Então lá no ano, preste atenção meus amados, lá no ano 52, um murmurinho, já existe uma turminha de fofoqueiro com um murmurinho, dizendo que Jesus já tinha voltado. Presta atenção meus amados, no ano 52 já existia esse murmurinho, Jesus tinha voltado. E Paulo está recomendando o seu povo, né, seus seguidores, olha, vocês não dêem ouvido a essas pessoas, porque não é verdade. Jesus não voltou ainda, e não tinha voltado mesmo. Mas ele está dizendo isso que ano, meus amados? No ano 52. O problema é que o sistema religioso traz essas palavras, traz essa palavra para o dia de hoje, né? Eles futurizam a palavra e traz para o dia de hoje e prega para a igreja, dizendo para a igreja que Jesus não voltou ainda, enganando a igreja, né? Porque Paulo está falando isso no ano 52, Jesus voltou no ano 70. Os murmurinhos estavam acontecendo lá no ano 52, Jesus voltou no ano 70. Vamos continuar para nós entender mais. Versículo 2: o que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do juízo, a volta de Jesus. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane. Nenhum modo vos engane. Você vê, meus amados, você vê as duas versões. Eu quero pregar aqui também, em breve, muito em breve, a pregação de novo antes do ano 70 e depois do ano 70, né? Mas é com uma outra pregação. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane. Você vê que no ano 52 tinha gente tentando enganar o povo, dizendo que Jesus já tinha voltado. E hoje, depois de 2000 anos passados, o povo enganando a igreja de Cristo, dizendo que ele não voltou, sendo que ele voltou no ano 70. Não podemos negar, porque ele está registrado em livros. De modo que vos engane, porque isto não acontecerá. Presta atenção, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Você vê que o povo apostatado da demora, que Jesus falou que voltaria em breve, e já tinha passado vários anos e ele não voltou. O povo já tinha uma turma se apostatado da fé e dizendo que Jesus voltou. Hoje, depois de 2000 anos, Jesus voltou no ano 70, tem gente apostatado da fé dizendo que Jesus vai voltar. Você vê que o jogo virou. Apostasia, e seja revelado, preste atenção, esta palavra, que já tem o sistema, ele já torce isso aqui, né? E seja revelado o homem da iniquidade. O sistema diz que é o anticristo, mas aqui não tem anticristo. Que seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem ia ser revelado quando? Antes de Jesus voltar. Esse homem da iniquidade ia ser revelado, e você vai entender. Não saia daí que você vai entender. O homem da iniquidade, que não tem nada com o anticristo, o filho da perdição. O que é que o sistema diz? Pega essa palavra, torce, que diz que é o quê? Satanás, né? O anticristo, Satanás, eles vão torcendo tudo. 4. O qual se opõe, né? Quem era que ia se opor? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama
Deus ou é objeto de culto ou a ponto de se assentar-se no santuário, no santuário, né? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O próprio Deus. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer, né? Ainda convosco eu costumava dizer-vos, estáis dizer estas coisas. 6. Versículo 6. Vamos ler até o 6, né? Versículo 6. Agora, que eu estou pregando, ou agora no ano 52? Agora no ano 52. Porque se nós trazer essa palavra para agora que eu estou pregando, eu tenho que trazer Paulo junto, porque ele está no meio, ele tá no meio da conversa aqui. E agora sabeis o que detém. Você está me entendendo? O Paulo estava pregando para vocês que um burburinho se andava dizendo que Jesus já tinha voltado, e o Paulo dizendo para ele, não é verdade isso, porque antes de Jesus voltar, o homem da iniquidade, ele vai aparecer, vai ser revelado quem é esse homem da iniquidade, que vai sentar-se lá no templo, no santuário, vai sentar-se lá no templo. Porque se esse homem hoje, meus amados, aparecer hoje, esse homem da iniquidade que os crentes pregam, o sistema religioso prega, se esse homem aparecer hoje, ele vai sentar-se aonde? Porque o santuário de Deus hoje é nós. Diz que vão fazer um terceiro templo, o Bispo Macedo já fez um terceiro templo, mas Deus não está lá, nem vai estar em algum que fizerem, porque o que o Evangelho diz é que ele não habita em templo feito por mão de homens. Então Deus habita em nós. Então, se nós somos o templo de Deus, esse homem da iniquidade vai sentar em quem? Nós? Será verdade isso? Meus amados, nós não podemos andar comendo esse angu que se oferece por aí, que pode fazer mal, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário. Santuário somos nós. Então esse anticristo que vai aparecer aí, vai sentar em quem? Em mim ele não vai sentar-se. Eu tenho isso aqui, ó. Deixa ele vir. Ó para ele, aqui, ó. Vem sentar-se. Eu sou o santuário de Deus. Vem sentar no santuário. Vem, homem da iniquidade. Mas os peitos pegam aí, né? Bem, como se fosse o próprio Deus. Versículo 6, né? Agora sabeis o que detém. Então, nós vamos entender o que Paulo vai explicar. Nós vamos entender o que detém. Nessa época aqui, vamos acabar de ler o versículo 6. Agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado. Vê o que é que impedia desse homem da iniquidade ser revelado. Somente em situação própria, né? Somente esse homem ia ser revelado em situação própria. Nessa época aqui, meu amado, dessa escrita aqui, quem era o imperador dessa época? Tibério Cláudio era o imperador. Então, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que havia uma coisa aqui que impedia desse homem da iniquidade ser revelado. Quem era que impedia? Tibério Cláudio. Era ele o imperador. Mas Tibério Cláudio não é o homem da iniquidade. O iniquidade era o homem que ia vir depois, né? Que a palavra nos mostra, segundo a palavra nos mostra, que era Tito, filho de Vespasiano. Vespasiano não tinha sido
levantado a imperador. Então, o que era que tinha aqui? Tibério Cláudio era o imperador. Era ele que impedia, porque quando saísse Tibério Cláudio, e entraria quem? Ele, o homem da iniquidade. Vamos ver para nós entendermos. Ser revelado somente em época própria. Aí João vai explicar mais sobre isto. Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, no capítulo 4, no versículo do 19 ao 26. Versículo 19. O Senhor diz-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. É isso mesmo? Nós estamos lendo? É. João 4,19. É isso mesmo. João 4,19. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Tu és profeta, né? Essa passagem era aquela passagem que Jesus se encontrou com essa mulher na beira do poço, né, para tirar água. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, né, dizeis que em Jerusalém, lá no templo, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, crê em mim. A hora vem, olha, presta atenção na palavra. A hora vem quando nem nesse tempo, a hora vem quando nem neste monte, onde os pais dela, da mulher, adoravam a Deus, que era no monte, e depois tinha mudado, tinha que ser adorado a Deus lá no templo. E Jesus, no encontro com a mulher, disse: olha, mulher, pode escrever, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não esqueça do que estão tendo. O homem da iniquidade ia sentar-se, né, no templo lá. E Jesus já estava dizendo para a mulher: a hora vem que nem nesse monte, nem lá em Jerusalém também vai ser adorado lá. 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, presta atenção, Jesus já na beira do poço com a mulher, dialogando com a mulher, mas vem agora, e já chegou a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus ia estar em nós, né? E a hora tinha chegado 2000 anos atrás, os crentes clamando para que o Espírito desce, Espírito Santo, eu estou aqui. Meus amados, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura. Você vê que não tem nada a ver em buscar Deus, é Ele que nos busca. O Pai procura. Os verdadeiros adoradores não é aqueles que vão para um lugar chamado igreja. Os verdadeiros adoradores, o que é que acontece com os verdadeiros adoradores? Me ajuda aí. O Pai procura. O Pai busca. O Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito. Jesus de Nazaré era Espírito? Não era. Deus é Espírito. Os que ficam adorando a Jesus de Nazaré. Então você não está adorando a Deus. Deus é Espírito. Jesus de Nazaré era carne como nós. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir
o Messias. O Messias. E o Messias ali do lado dela, e ela sem entender nada. Há de vir um Messias chamado Cristo. Chamado Cristo. Quando ele vier, os crentes continuam nisso aqui. Porque os crentes não passaram para o outro lado da cruz, continuam ainda lá atrás. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26, disse Jesus, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Que a mulher estava vendo com quem? Com os olhos carnais. É o que o sistema religioso enxerga, com os olhos carnais. O sistema religioso, ele só consegue enxergar a carne. Jesus, a carne. E o Espírito, Deus que é Espírito, não consegue enxergar. Disse Jesus, eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo que estou falando com você. Aí para baixo vai contar a história que aí chegou os discípulos, né? Vamos avançar para nós não se demorar. Vamos ver o que o profeta Daniel tem nos a explicar sobre isto também, né? Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. De quem? De Deus. Então toda a sabedoria, todo o poder está em quem? Está em Deus, o Cristo, o Espírito. Ou está em homens, em ordem mundial, em presidente, em governador, em prefeito. Porque os crentes, o sistema religioso, com seus olhos carnais, eles ficam com medo de ordem mundial. A Globo não pode passar isso na Globo, porque no outro dia já fica mandando zap para todo mundo. Olha, você viu o que a Globo falou? Que está vindo aí a segunda ordem mundial. Olha que o Temer, aqui Lula. Meus amados, não tem Temer, não tem Lula. Não tem Bolsonaro, não tem ninguém. Quem é o poderoso? Deus. Confie nele. Porque ele é a sabedoria e o poder. 21. É ele quem muda o tempo. É ele quem muda o tempo. E as estações. Remove reis. Né? Vamos trazer a coisa de hoje. Remove presidente e governador. E põe presidente e põe governador. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aos inteligentes. Eu vou ler o 22. Ele revela o profundo e o escondido, né? O profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Quem é? Deus. Existe para quem tem Deus, pode ter medo. Para quem tem Deus, pode ter medo de nova ordem mundial? Não pode. Meus amados, já foi o tempo de eu ter medo de presidente que vai virar o comunismo, vai virar o... Não, acabou isso acabou. Isso ficou para trás. Porque antes eu acreditava num Deus pintado. Hoje eu creio num Deus verdadeiro. Eu sei em quem eu creio. Amém? Então, diante do que você está vendo, que Deus é o poder, Deus é a luz,
podemos ter medo de ordem mundial. De quem é a ordem mundial? De Deus. É Ele que dá a ordem mundial para o mundo inteiro. Dá para o presidente, dá para o governador, dá para o prefeito, dá para o ministro, dá para todos. É Deus que dá ordem. O mundo está no controle de Deus, meus amados. Não podemos esquecer disto. E por mais que o mundo esteja desabando, confie em Deus. É Ele que está no controle. Isaías, o que o profeta Isaías queria nos dizer? Isaías 40, do 21 ao 26. 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tenho dito, não vos tenho sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Eu não estou levando você a ler isso aqui de Isaías, é lei. Eu não estou tentando, você vê que eu não estou levando você a ler essas palavras da antiga aliança, do Velho Testamento, para você crer nela, para você levar você a seguir essas palavras, mas para você ver o poder de Deus que era de antes e para sempre. Amém? Você conheceu o poder de Deus. Então, quem tem Deus em si, como nós temos, podemos andar preocupados com a segunda ordem mundial, meus amados? Desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Esse é o Deus que eu apresento para você. Um Deus que você que temos a certeza que é Ele que está no controle. Não podemos temer ao homem o que pode fazer o homem. Quem tem um Deus desse não pode ficar com medo do que pode fazer o homem. Versículo 22, vamos ler o 22 até o 26. Versículo 22. Ele é que o está assentado, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Olha o tamanho desse Deus, como Ele está se apresentando para você, para que você não venha temer a homens com essa história de segunda ordem mundial. A redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina, né? Estende o céu como cortinas e os desenrola como tenda para que neles habitar. 23, é Ele. Você vê que aqui não tem nada de ordem mundial, não sei, porque as pessoas que se diz cristão têm medo de ordem mundial. Se você é um cristão, você tem Cristo em si. Se você tem Cristo, como você pode ter medo de ordem mundial, meus amados? É Ele que está no controle, Ele está dizendo aqui. É Ele que está no controle, sempre esteve e sempre estará. É Ele quem reduz a nada os príncipes de forma em inutilidade, os juízes da terra. Então, eu tendo um Deus desse, eu vou temer a presidente, a governador, a juízes, seja ele lá quem for. 24. Mal foram plantados e semeados, mal se regou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro passa por eles, e uma tempestade vos leva como palha. Você pode ter medo
de homem que Deus pode fazer desses povos como palha, você pode temer? 25. A quem, pois, me comparareis? Me comparareis? A quem? Com Lula? Com Alexandre de Moraes? Com Flávio Dino? É com esses homens que você vai comparar Deus? Quem tem um Deus, quem tem Deus em si, pode temer a esses homens? Para que eu lhe seja igual, diz o Santo. 26. Levantais ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Seu exército de estrelas, todas bem montadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força. Grande em força. Eu só estou mostrando para você aqui, meu amado e minha amada, o poder que esse Deus que você confessa ter, ele tem. Então quem tem um Deus desse vai precisar ficar com medo de alguém? Não vai. Eu ando, vocês não são capazes de imaginar a paz que eu ando. Eu não ando preocupado com Lula, não ando preocupado com Alexandre de Moraes, não ando preocupado com Flávio Dino, muito menos. Exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meu amado, é para isso que eu estou lendo aqui Isaías, para lhe mostrar a grandeza, o poder que esse Deus que você professa ter dentro de si, ele é poderoso. Então você não pode ficar com medo de ninguém. Amém? Abra sua aqui em Isaías mesmo. Nós estamos no capítulo 40. Volta lá no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17 e 18. Oxe. Não. Tem alguma coisa errada aqui. É 40, né? É 40, nós estamos no capítulo 40. Nós lemos do 21 ao 26. Volta no versículo, vou lá no 40. É que nós lemos do 21 ao 26. Vamos ler o versículo 17 e 18 do 40. Versículo 17. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. 17. Todas essas nações são perante ele como coisa que não é nada. Então, o que é Lula para Deus? Nada. O que é Alexandre de Moraes para Deus? Nada. O que é Flávio Dino para Deus? Nada. Como é que você está com medo? Está preocupado com esses caras? Nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Quem vai confrontar com um homem desse? E você professa que tem esse Deus?
essa profecia sua, essa crença sua, será que só é de boca para fora, meu amado? Não pode ser de boca para fora. Volta lá em Daniel, nós lemos Daniel 2, volta em Daniel 4. Daniel capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo. Então Nabucodonosor estava tranquilo, o maior rei da face da terra que já aconteceu. Em prosperidade, em temor, em tudo. Né? Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me apareceu e quando estava no meio do leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. 6, por isso, nós vamos ler o 4, vamos ler, eu vou ler até o 17, vou ler rápido. Por isso expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber interpretação do sonho. 7. Então entraram os magos e os encantadores. É o que nós vemos por aí. Magos encantadores, que levam a igreja, em vez de apresentar um Deus forte, poderoso, apresenta um Deus fraco, um Deus que não pode vencer nova ordem mundial, um Deus que não pode nada. É o Deus que se apresenta dentro desse sistema religioso por aí. Um Deus que não pode nada. Porque se as pessoas que são ministradas da palavra têm medo da nova ordem mundial, que Deus quer isso? Encantadores, os caldeus e os feiticeiros. É o que mais tem nas igrejas evangélicas, feiticeiro. E lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. A sua interpretação. 8. Por fim se me apareceu Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Segundo o nome do meu Deus. Então é esse Deus que se apresenta dentro dessas igrejas por aí. Não pode ser o Deus que criou os céus e a terra, porque o Deus que criou os céus e a terra, o Deus do Evangelho é um Deus poderoso. E no qual há o Espírito dos deuses santo, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santo, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a tua interpretação. 10. E foram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. 11. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus e era vista até os confins da terra. O que era que a visão de Nabucodonosor, o que era que ele estava vendo aqui? Ele mesmo. Um rei que se tornou grande. Em toda a Babilônia, todos os confins daquela terra, se ouvia falar do poder, da grandeza desse rei, né? Em poder inteligente e sabedoria.
até os fins da terra. 12, a sua folhagem era formosa. Então era um rei famoso, um rei conhecido por todo lugar. Esse rei tinha um jardim, chamava o jardim, um jardim que até hoje é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, até hoje. Era o jardim desse rei. E o seu fruto abundante, que era um Deus rico, era um rei rico e prosperidade. Havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo achavam-se sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos esses seres viventes se mantinha dela, seu vivente se mantinha dela, ou seja, todos se mantinham naquele reinado de Nabucodonosor. 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. 14. Chamado, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore. Caiu ou não caiu a árvore? Caiu. Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derribai-lhe as folhas, espalhai os seus frutos, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos céus dos seus ramos. 15. Mais a cepa. O rei foi abatido, mas ele ficou vivo. Não mataram o rei não foi morto, ele foi abatido. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro, que era quando ele virou lobisomem, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. 16. Mude-se o coração, mude-se. Você vê que depois dessa, o rei Nabucodonosor se converteu. Mude-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passe sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Meus amados, quem tem um Deus desse pode se preocupar com o presidente, com o ministro, com o governador, com a nova ordem mundial dos homens, e dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. É esse o tamanho do Deus do Evangelho. Não é um Deus que perde para Satanás, que leva as almas para o inferno e ele não faz nada. É como Lula, eu nem estou nem vendo. Não, esse Deus que o Satanás leva as almas e ele não está nem vendo, não é o Deus do Evangelho. É o Deus do sistema religioso, mas do Evangelho não é. E vamos, para nós continuar, abra sua Bíblia em 2 de Crônica. Vamos acertar isso aqui.
Segunda de Crônica, capítulo 14. Já estamos quase terminando, tem duas passagens, três passagens. Segunda de Crônica 14, do 9 ao 13, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão, 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha ao vale de Zafatá, perto de Maresa. 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos contra esta multidão, né? Em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não prevaleça contra ti o homem. Vamos ler até o 13, versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. 13. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destruídos, foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojos. Esse é o Deus em quem eu tenho crido, o Deus do Evangelho. Não é o Deus pregado dentro das igrejas evangélicas, dentro do sistema religioso em geral. Porque o Deus que é pregado lá é um Deus fraco, Deus pobre, precisa do seu dinheiro, um Deus fraco, um Deus que precisa de oração. Então, meus amados, com certeza, o Deus que é pregado dentro do sistema religioso não é este aqui. Porque esse não tema nada. O de lá tem medo de nova ordem mundial. Tem medo de que o Brasil se torne um país comunista. Para quem tem um Deus desse, pode temer a nada disso? Me responda aí se puder. Volta lá em Isaías. Isaías no 46, no versículo 9 e 10. Eu só estou lendo isso aqui, mas para você ver o tamanho do nosso Deus. Tamanho do nosso Deus. 9 e 10, né? Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro, não. Oh, mas diz que há 3 deuses. É por isso que o Deus do sistema religioso é fraco. Porque é um Deus que foi dividido em 3. Então enfraqueceu. Tudo que é dividido não fica fraco. Você concorda comigo? Não há outro Deus. Não há outro. Só existe um Deus. Não há outro. Eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há outro.
E como se prega que há 3 deuses por aí, meus irmãos? Aonde? Não há outro semelhante também. 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda hão de suceder, que digo, o meu conselho permanecerá. O meu conselho permanecerá. Não é ordem mundial que vai mudar, não é Lula que vai mudar, não é Flávio Dino que vai mudar, não é Alexandre de Moraes que vai mudar. Quem vai mudar? O que vai permanecer? O conselho de Deus. O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Não é vontade do homem de ordem mundial. É que os crentes não creem nesse Deus. Primeiro que o Deus dos crentes se dividiu em 3. Aí enfraqueceu mesmo, né? Salmo 105, tem 2 passagens aqui. Salmo 105. Vamos ler, nós temos que ver, eu vou ler ele bem rápido aqui. Só quero mostrar para você o tamanho do nosso Deus, para que você não fique com medo de segunda ordem mundial, nova ordem mundial. Salmo 105, do 7 ao 19. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam, é com a palavra, permeiam toda a terra. 8, lembra-se perpetuamente da sua aliança. Deus não esquece. E se nós temos um Deus de poder desse aqui, nós vamos temer nova ordem mundial, ele vai esquecer de nós? A sua aliança, da palavra que ele empenhou para 1000 gerações. Nós estamos aqui em que gerações que nós estamos? 1000 gerações. 9, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento que fez a Isaac. Versículo 10, o qual confirmou a Jacó por decreto. Jacó o trapaceiro, mas ele confirmou a palavra que deu, o seu decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã. Deu ou não deu? Deu. Como que anda a vossa herança? Então era eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. 13, andava de nação em nação, de um reino para outro reino, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles. Meus amados, como que um Deus desse vai mandar ninguém para o inferno, seus filhos para o inferno? Um Deus que fez tudo isso pelo amor deles. E agora tem um Deus aí que manda o povo para o inferno, manda seus filhos para o inferno, se não der dinheiro para eles. Eu chego a suspirar. Dizendo, não o toques nos meus ungidos, nos meus filhos. Esse é o Deus que eu apresento para vocês. Nem maltrateis os meus profetas. Como nós estávamos na velha aliança, temos profeta. 16, fiz vir. Vamos ver até o 19. 16, fiz vir fome sobre a terra. José foi para o Egito, né? Quem fez vir fome? Deus, porque já estava no plano de Deus, nos projetos de Deus. Fiz vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão, porque iam levar eles para o Egito, e lá iam ser escravos. Alguém
pode pregar. Isso aqui, meu, é o tamanho do Deus. Então lá ele exercia escravo pelo o erro que eles cometeram, né? Os filhos de Jacó corneou Jacó. Por meio deste obter pão. Adiante deles enviou um homem, quem? José. Um homem, José, vendido como escravo, 18, cujos pés apertaram com agrilhões e a quem puseram em ferros, 19, até cumprir-se a profecia. Até cumprir-se a profecia. Deus não falha, meus amados. Esse Deus, ele é poderoso e ele nos ama. Então, um Deus poderoso que nos ama, ele não abre a mão de nós para nada. Como que eu vou temer nova ordem mundial? De homens, projetos de homem. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou temer? Hoje eu ando em paz, seguro, em paz. Eu ando tão seguro, meu amado, nesse Deus que eu creio e que eu confio, eu ando tão seguro que nem seguro dos meus bens eu não tenho, porque eu passei mais claro de um carro que eu tenho. Eu não pago seguro porque eu sei que está na mão de Deus. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, parece que tem mais duas passagens aqui. Peraí, se eu ler, perdão. Tem mais duas passagens aqui, se eu ler aqui rápido. Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Versículo 13. Ele, tudo é ele, meu irmão, tudo é ele. Não tem homem, nada, não sobrou nada para o homem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as viventes e as visíveis, as visíveis e as invisíveis, e seja tronos, né, seja soberanias, que principado, que é potestade, ou seja, que é governador, que é soldado, policial, né, que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, vamos ler até o 20, né? 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Mas tem nas igrejas, no sistema por aí, quem é o cabeça? O presidente, pastor, principal. Então eles tiram Deus da cena. Cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 19, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, fez ou ainda vai fazer? Já fez. Se você não tem paz, porque você não é um filho dele. Na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém, meus amados? Eu tenho uma coisa que eu tinha esquecido, que eu tinha escrevido aqui mais alguma coisa. Filipenses. Filipenses capítulo 2.
versículo 9 e 10. Você tem um capítulo aqui? Capítulo Filipenses. Versículo 9 e 10. Vê aqui, ó. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. 10. Sim, solicito-te que, por favor, de meu filho, Anésimo, que gerei entre algemas. Eu tenho para mim que eu marquei errado isso aqui. Eu marquei errado. Ah, tô lendo tudo errado, hein? Tô lendo Filemão, por isso que não tá dando certo. Aqui é Filipenses. Está lá em Filemão 2:9, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, de Yahshua, Messias, se dobre todos os joelhos. Eu preciso, essa palavra está um pouco torcida, não vou distorcer hoje, vou fazer depois uma outra pregação, que esse negócio de dobrar joelho, o povo acha que dobrar joelho é dobrar no literal, e não é isso. A palavra dobrar o joelho não está no literal, aqui, não é no literal. Precisamos que possamos distorcer essa palavra aqui, distorcer a mente, porque na mente pensamos que esse dobro de joelho aqui é no literal, teremos que dobrar os joelhos, e não é bem assim. Esse dobro de joelho aqui não está no literal, dobrar o joelho. Todo joelho nos céus, nos céus, na terra, debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Hebreus capítulo 13. Estamos terminando. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma vos deixarei. Não é o Deus que se prega dentro do sistema religioso, porque o Deus que se prega dentro do sistema religioso, por qualquer coisinha já está mandando para o inferno. Então é diferente desse aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Não temerei. Como é que você pode temer esse negócio de nova ordem mundial, meus amados? Você não confia no Deus, é só de boca para fora que você confessa. Isaías, para nós encerrar, Isaías 66.
Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. O céu é o meu trono. E a terra, os crentes dizem que vai pegar fogo, né? E a terra é o estrado dos meus pés. Como que Deus vai pôr fogo no estrado dos pés dele, meus amados? Como Deus vai destruir? É o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vocês? Que casa? Vamos para a casa de Deus? Vamos para a casa de Deus? Vai para a casa de Deus hoje? Vamos para a casa de Deus, buscar Deus, para a casa do Senhor. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Onde é o quarto dele? Isaías 66, Isaías 64. Volta um pouquinho para encerrar hoje. Isaías 64. Esse é o descanso, o nosso descanso, né? Isaías 64, versículo 4, um versículo só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, né? Não se ouviu nem com ouvidos percebeu, nem ouviu nem se percebeu, nem com olhos se viu Deus, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como que você vai trabalhar para um Deus que você nunca viu? Só crente, tem que ser crente para trabalhar, para ser servo de um Deus que ela nunca viu. Tem que ser crente, né? Vamos ler de novo? No versículo 4, 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então é Deus que faz todas as coisas, meus amados, para nós. Então o crente, principalmente algumas religiões, está preocupado com o sábado de descanso. O cristão já descansou eternamente, porque nós já fomos ressuscitados. Então nós já descansamos em Deus. Nós já descansamos, mas o crente, ele anda procurando descanso. O dia de sábado, de domingo. Mas o cristão, ele já descansou. Deus já deu o descanso dele. Então nós já descansamos. Hoje nós vivemos em Cristo. Amém? Você aceita esta palavra? Se você aceitar esta palavra, você é um cristão. Um cristão que vive em Cristo, obedecendo o seu Evangelho. Paz eterna. E até o nosso próximo encontro, domingo pelas 8 horas da manhã. Amém? Fique em paz, com todas as sortes de bênção. Amém?